Então, oficialmente, boa noite a todos. Fico feliz que a sala está começando a encher, né? E agora são 7h30, 19h31, e 24 pessoas na sala. E a nossa aula de hoje, que é a aula 3, nós vamos falar sobre a importância do planejamento da aula. Nós falamos na aula passada sobre como planejar e como organizar uma aula, e aí vocês ficaram com a tarefa de casa, que era de fazer o plano de aula, né, de acordo com o estágio 3. Como eu já falei também, e vou reforçar agora, o estágio 3, ele ocorre na observação da sala de aula. Então, vocês vão observar o professor na sala de aula, professor de língua portuguesa e professor de língua espanhola. Ah, professor, e o lugar que não tem espanhol, eu vou assistir aula de inglês? Não, porque o curso de vocês é português e espanhol. Então, vocês vão assistir aula de português e espanhol aonde oferta. Onde não oferta, vai ser somente aula de português, tá bom? Para não ficar nenhum tipo de dúvida em relação à observação que vocês farão agora nessa etapa da disciplina de estágio 3. Então, vocês vão observar ensino fundamental 2, somente ensino fundamental 2, que abrange do sexto ao nono ano. Então, você pode pegar uma turma de sexto, de sétimo, de oitavo e de nono. Posso pegar de primeira série do ensino médio? Não. Posso pegar de quinto ano do ensino fundamental 1? Não. Nem de quarto, nem de terceiro. Só pode de sexto ao nono ano. Por quê? Porque essa é a abrangência desse estágio 3. Depois vai mudando isso. Então, nesse estágio, vocês vão observar as aulas de português. Então, vocês vão observar plano de aula de língua portuguesa e vocês vão poder analisar o plano que o professor, como o professor planejou a aula, por isso que nós tivemos a aula de plano de aula, que foi a aula número 2, e vocês tiveram a oportunidade de fazer um plano fictício, mas vocês fizeram um plano, e eu já alerto vocês que teve plano que foi feito com componente curricular geografia. Gente, nós estamos trabalhando letras, português e espanhol. Vocês, toda atividade que envolver componente curricular, vocês precisam lembrar que o trabalho que vocês vão fazer é em língua portuguesa ou língua espanhola. Então, se não foi dito qual é especificamente o componente, vocês poderiam trabalhar com esses dois, mas não com geografia, história, matemática, biologia. Não, o plano de aula era de um desses dois componentes, que é o que vocês estão, que vocês vão observar. Vocês vão observar esses planos. Então, é importante que vocês exercitem como fazer um plano de sexto ou nono ano de um professor de língua portuguesa, fazendo um planejamento de uma aula para o ensino fundamental 2, ok? E aí, hoje nós vamos, eu trouxe aqui um modelo de plano de aula para a gente poder trabalhar. Eu quero que na hora da apresentação, que eu vou começar agora, que vocês façam anotações para vocês observarem o que vocês cometeram de erros no plano de vocês, que já está lá postado, né? É o que vocês ou que vocês acertaram, ou que vocês deixaram de observar, ou se ficou incompleto, às vezes ficou certo, mas ficou incompleto. Vocês vão fazer essas observações, porque depois que eu fizer a apresentação, eu vou abrir para o debate. No debate, nós vamos trocar essas experiências. Assim, professor, eu observei que ficou faltando isso no meu, achei interessante, tal coisa, tarará, tarará. Então, professor, eu coloquei isso daí, tarará. Então, vocês vão estar colocando a percepção de vocês numa perspectiva de como foi que eu fiz o meu plano, até se vocês estiverem com ele aí por perto é bom, e como é o plano que a professora trouxe, que eu trouxe aqui um modelo de um plano justamente de língua portuguesa para o ensino fundamental 2, ok? Vou começar aqui a nossa apresentação. Então, essa aula de hoje é a aula 3, e ela trata sobre a importância deste planejamento.
E aqui eu trago, dá um joinha, está todo mundo vendo. Ok, que bom. Então, aula 3, a importância do planejamento de aula. Nós temos aqui, coloquei aqui o curso que vocês fazem, que é letras português e espanhol, OAB, Unitins, aí coloquei os 5 polos, tá? Guaraí, Paraíso, Pedro Afonso, Taguatinga e Xambioá. Bom, dando sequência, nós vamos aqui para o plano de aula de língua portuguesa. O componente curricular que eu trouxe foi língua portuguesa, e o tema da aula, leitura, escrita e oralidade em sala de aula. Aí aqui embaixo eu coloquei ensino fundamental 2, que equivale do 6º ao 9º ano, uma sequência didática de 5 aulas. Então, eu trago uma sequência didática de 5 aulas que vai tratar sobre leitura, escrita e oralidade em sala de aula. Então, vamos lá. Esse plano, gente, esse slide aqui já está lá na plataforma de vocês já têm acesso a ela, tá? Eu postei agora à tarde, e lá já tem, todo esse slide está lá, tá bom? Para vocês poderem baixar, imprimir, fazer e rever, enfim, aquilo que vocês considerarem importante, tá? De estar vendo novamente. Bom, a identificação do plano. Primeiro, a visão geral desse plano de aula. O que tem que ter no plano? O componente curricular. Qual que é o componente curricular que eu trouxe? Língua portuguesa, anos finais do ensino fundamental. O público, qual que é o meu público? Turmas de 6º ao 9º ano, entre 25, aqui eu trago um dado importante, que é a quantidade de alunos, de estudantes que eu tenho nessas turmas. 25 a 35 estudantes. A carga horária, 5 aulas de 50 minutos, também é outra informação importante, porque tem aula que é de 60 minutos, tem aula que é de 50 minutos, então aqui eu trago que eu elaborei 5 aulas e cada aula de 50 minutos, em 2 semanas letivas. Assim, eu utilizei 2 semanas letivas. Qual foi o tema integrador? Gênero textual, do cotidiano e da esfera jornalística. Então, vou trabalhar textos do cotidiano, mais jornalístico, na esfera jornalística. A modalidade, qual é que é a modalidade? As aulas, modalidade se é presencial ou se é EAD. Então, aulas presenciais com trabalho individual e em grupo. Aqui eu já trago mais uma informação, além da aula ser presencial, eu trago que o meu trabalho vai ser, eu vou trabalhar com o estudante de forma individual e também em grupo. E qual o produto dessa aula? O produto final vai ser a produção textual, autoral, revisada e socializada. Ou seja, o aluno ou aquele grupo vai estar produzindo o texto de autoria deles. Ok? Bom, a justificativa. Aí eu tô aqui, por que eu vou justificando o porquê deste plano, né? O por que trabalhar a leitura, oralidade e escrita? A leitura e a escrita são competências transversais, ou seja, sustentam a aprendizagem em todas as áreas. Então, toda área vai trabalhar a escrita e vai trabalhar essa leitura. Por quê? Porque tem que ter interpretação, né? Nos anos finais, o estudante amplia o repertório de gênero e precisa de mediação explícita. Então, a partir de textos que circulam socialmente, dá sentido ao estudo da língua. Então, aqui ele não vai estar com dá um texto lá de que não tem nada a ver com a realidade deles, que não é interessante. Então, você pega uma notícia de jornal atualizado, de repente, do seu município ou do seu estado, algo que esteja, né, no momento sendo muito conversado, muito debatido, e você traz esse texto e a partir daí você começa a trabalhar. Então, isso vai trazer um certo interesse desses estudantes. E a análise linguística ganha função quando ela é ligada à leitura e à produção de texto. Então, isso aqui também é uma justificativa por que trabalhar a leitura e escrita e oralidade. Objetivo geral, aonde queremos chegar? Ampliar as práticas de leitura, produção de texto e oralidade dos estudantes, levando-os a compreender, produzir e revisar textos de diferentes gêneros, com autonomia, adequação à situação comunicativa e reflexão sobre os recursos da língua.
Então, eu vou querer que o aluno, que o estudante, compreenda, produza e reflita sobre aquela situação. Então, compreender, ele ler com fluência e interpretar textos de gêneros variados. Produzir, ele precisa escrever o texto coerente, coeso e adequados ao leitor. Então, sempre que ele for escrever, ele tem que saber para quem que ele está escrevendo, porque o leitor faz toda a diferença, né, na escolha do texto que o autor vai estar produzindo, né? Reflexão. Na reflexão, ele vai analisar e vai escolher a forma linguística que ele vai dar sentido para aquele texto dele. Objetivos específicos, que são as metas de aprendizagem. Identificar tema, finalidade e público-alvo de textos de circulação social. Reconhecer a estrutura composicional e a linguagem típica do gênero estudado. Então, aqui ele vai conseguir reconhecer a estrutura e também a linguagem e qual foi o gênero utilizado naquele texto, né? Inferir informações implícitas e distinguir fato de opinião. Uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Isso muda e ele precisa identificar isso. Planejar, escrever e revisar um texto autoral do gênero trabalhado. Empregar recursos coesivos e pontuação adequados ao sentido pretendido. E participar de rodas de conversa e apresentações orais com clareza e escuta ativa. Esse aqui é outro objetivo que o professor pretende nessas 5 aulas. Quais são os eixos organizadores desse plano que envolve essas 5 aulas? É a BNCC. Então, na BNCC, eu trabalhei o quê? Leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística e semiótica. Então, são os 4 eixos, são trabalhados de forma integrada em todas as aulas da sequência. Então, em todas as aulas eu vou trabalhar compreensão, interpretação e apreciação de textos escritos, orais e multissemióticos. Na produção de texto, planejamento, escrita, revisão e circulação de textos autorais. Na oralidade, escuta ativa, fala planejada e participação em interações orais. E na análise linguística e semiótica, a reflexão sobre recursos gramaticais, textuais e visuais em uso. Bom, aqui eu não vou aprofundar aqui em conteúdo, porque aqui eu estou só trazendo um tema e mostrando para vocês como você coloca isso num plano de aula. Tudo que não pode faltar, né, dos conteúdos, do objetivo, da justificativa. Então, tudo isso tem que estar muito claro no plano de aula. Então, o que será estudado? Gênero textual, estratégias de leitura, coesão e coerência, recursos gramaticais, vocabulário e multissemiose. Então, isso aqui é o conteúdo que eu vou trabalhar nessas 5 aulas. Metodologia. Na metodologia, o que eu vou utilizar? Aula dialogada, leitura mediada, trabalho colaborativo, escrita processual, oralidade e devolutiva. Aqui está de forma geral, porque eu disse lá no início que eu trabalhei 5 aulas de 50 minutos durante 2 semanas letivas. Então, por isso que ele está generalizado aqui tanto na metodologia quanto nos conteúdos, tá bom? A sequência didática. Bom, aqui vem a sequência didática. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Agora, aqui eu trouxe o que realmente eu trabalhei em cada aula, ou o que eu pretendo trabalhar em cada aula. Então, aula 1, sensibilização e leitura, que equivale levantamento de hipótese, leitura coletiva e discussão do texto base. Aula 2, estudo do gênero. Aula 3, análise linguística. Aí eu vou trabalhar recursos coesivos, pontuação e vocabulários aplicativos ao texto. Vocês viram que eu trabalhei, estou trabalhando nessa sequência didática, eu tenho temas diferentes das aulas, e também o que eu trabalho também é diferente, ó. Mas quando eu trabalho em um, eu estou trabalhando no 5. Então, produção de texto, planejamento e escrita do rascunho com apoio do professor. Então, os meninos vão começar a escrever aqui. Revisão e socialização. Revisão entre pares, versão final e apresentação oral.
essa é a nossa sequência didática. Recursos didáticos. Que materiais serão necessários para essas aulas? Texto impressos, livro didático, quadro e projetor, caderno e roteiros, biblioteca escolar e recursos digitais. A avaliação. Todo plano de aula tem que ter avaliação. Todo final de aula nós temos que ter avaliação. Já falei isso com vocês na aula passada e agora estou reforçando. Processo e critérios. Então, essa avaliação vai ser diagnóstica, vai ser formativa e vai ser somativa. Na diagnóstica, eu vou fazer um levantamento inicial de hipóteses e conhecimento sobre os gêneros. Então, ali eu vou estar descobrindo, fazendo um diagnóstico do que os estudantes realmente conseguiram aprender em termos de gênero. Na formativa, observação contínua, aqui eu vou estar observando durante as aulas como que foi a participação, como que foi, eles participaram, fizeram as atividades nos cadernos, deram devolutiva, participaram da aula de forma oral. Então, isso aqui durante as 5 aulas eu estou observando toda a turma. Somativa é quando o texto final, eu vou pegar um texto final e vou avaliado por rúbrica, que é adequação ao gênero, coerência, coesão e a norma. Aqui, critérios compartilhados com a turma. Então, cumpre a finalidade e a estrutura do gênero proposto, apresenta a progressão temática clara, com parágrafos bem articulados, e emprega pontuação, concordância e vocabulários adequados às situações. Então, esses aqui são os critérios que eu compartilhei com a turma do que vai ser avaliado nessas aulas, do que será avaliado, né? Inclusão e diferenciação. É claro, gente, que essa linguagem aqui, ela não é trabalhada com os meninos de 6º ao 9º ano dessa forma que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Precisa ter uma adequação aí, precisa ter toda uma linguagem adequada para a turma que vai ser trabalhados esses temas, né? Então, aqui, na inclusão e diferenciação, todos aprendem. Então, estudantes com dificuldades de leitura, eu tenho que ter textos menores, eu tenho que ter uma leitura em dupla e o roteiro guiado com apoio visual. Então, aqui eu trago também os textos diferenciados. Então, eu tenho um aluno com baixa visão. Eu tenho que saber que eu tenho 2, 3 alunos e esses alunos vão receber um texto diferenciado, com a fonte maior, com a letra maior, né? Que é a fonte maior, claro, já está dizendo que a letra é maior. E aí, eu tenho que trazer esse apoio que vai estar incluindo esses estudantes que têm essa dificuldade. Estudantes com laudo IPEI, então aqui também eu tenho que dar um tempo, eu tenho que ter adaptação. Então, tudo isso aqui eu já tenho que ter esse diagnóstico da minha turma, que eu vou trabalhar isso aqui para poder eu fazer essas adequações. Estudantes que avançam mais rápidos, eles também precisam de um trabalho diferenciado, uma dinâmica diferenciada. Senão, ele vai terminar muito rápido e ele vai ficar fazendo o quê? Então, eu preciso também atender esses alunos aqui que acaba virando um desafio se eu não prestar atenção, se no meu planejamento não estiver essa diferenciação e essa inclusão aqui. Aí eu vou ter problema na execução desse plano, porque o plano tem que ser execuível. Não pode ser um plano que jogou na IA, a IA fez, e aí vai ser aprovado pela secretaria, vai ser aprovado pela superintendência regional. Não, a ideia do plano é fazer um plano bem feito, completo, e que vai auxiliar o professor na hora que ele for dar a aula dele, na hora que tiver os imprevistos, na hora que tiver, né? Então, o plano é para isso, o plano tem que ser um plano execuível. A turma como um todo. Então, aqui, a turma como um todo, eu tenho que fazer esse trabalho, que é um trabalho colaborativo, tutoria entre os pares, né, e devolutiva individualizadas. Apesar de eu estar fazendo esse trabalho, que você pode um aluno ajudando outro aluno, conforme você conhece a sua turma, você pode fazer esse trabalho aqui, mas lembrando que a devolutiva deve ser individualizada, porque a avaliação, eu coloquei lá que ela é somativa também. Registro e replanejamento. Então, depois da aula eu anoto num diário de bordo como funcionou, o que precisa ajustar, o que eu planejei que não funcionou, que não deu certo. Às vezes a luz acabou, eu planejei que ia passar um slide, não tinha energia, aí eu utilizei um jogo. Então, já estava com tudo planejado e ali eu tinha um plano B. Eu tinha uma carta na manga e aí eu utilizei aquela carta na manga. Eu preciso anotar isso em algum lugar. Onde que eu vou anotar? No meu caderno diário de bordo,
porque lá eu tenho condições de saber, na próxima aula que eu for dar, em outra turma, ou no ano seguinte, eu já tenho essa expertise aí, essa experiência, né? Então, aqui, comparar a produção com os critérios da rubrica para identificar lacunas, aonde que ficou falhas, retornar os conteúdos ainda frágeis em aulas de reforço, atividades curtas, compartilhar resultados do conselho de classe e também com a coordenação pedagógica. Então, no diário de bordo, também você registra tudo que desencadeou dessas aulas, que desencadeou o encaminhamento para a coordenação pedagógica, desencadeou uma fragilidade X ou Y, desencadeou um tema que foi para o conselho de classe. Então, tudo isso você vai deixar registrado no seu diário de bordo, porque não se perde. Se você deixar só na sua memória, com tantas aulas, com tanta dinâmica, que a escola é um organismo vivo, e se você não tiver esse cuidado, você vai acabar se atropelando, né? E aqui eu trago ler, escrever e falar com sentido. Tudo nessa vida, gente, tem que ter sentido. E aula de português também tem que ter sentido. Para ser uma aula que tenha sentido para o aluno, você tem que levar textos que sejam textos de interesse da sociedade, de interesse daquela comunidade. E aí o professor ele deve estar fazendo esse planejamento. Então, mesmo que lá no livro didático o texto está bem desinteressante, você pode usar aquele texto do livro didático para fazer, por exemplo, vamos achar os verbos, se você estiver trabalhando verbo no infinitivo, vamos circular os verbos no infinitivo desse texto e trabalhar um texto paralelo, que não é aquele texto desinteressante que está lá no livro didático. E você pega uma notícia de jornal, de algo que está acontecendo no Tocantins, ou de algo que está acontecendo no seu município, que é de interesse daquela comunidade, daqueles alunos, e você traz esse texto interessante para ser trabalhado esses outros gêneros, para ser trabalhado esses outros conteúdos, né? Então, um plano vivo, ele requer ajustar os textos, os prazos e os critérios de acordo com a realidade da turma, ok? Aí eu deixo para vocês, lá no fórum dessa aula 3, que já está lá, que vale meio ponto, essa pergunta que vocês vão responder lá depois para mim, tá? Na sua opinião, qual é a importância do planejamento para o desenvolvimento de uma aula de qualidade? Como um bom planejamento, essa aqui é uma pergunta, na sua opinião, qual é a importância do planejamento para o desenvolvimento de uma aula de qualidade? Em seguida, como um bom planejamento pode contribuir para a organização do professor, para a aprendizagem dos alunos e para o alcance dos objetivos propostos? Quer dar uma resposta bem completa? Vai respondendo de acordo com a pergunta aqui de cima. Primeiro, você vai falar a importância do planejamento. É importante planejar por causa disso, disso, disso. Aí, um bom planejamento pode contribuir para o professor, nisso, nisso, nisso e nisso. E para a aprendizagem dos alunos, nisso, 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 nisso. E com isso, eu vou alcançar os objetivos propostos, que foram esse. Aí sim, você deu uma resposta completa e ganhou o seu meio ponto, tá? Então, é muito importante que, nesse momento, vocês escrevam aquilo que vocês... é assim, quando você vai usar uma IA, primeiro você responde, aí você está com medo de ter erros de português. Responde com suas palavras o que você pensa sobre isso aqui, aí você pode responder e pode jogar lá na IA e pedir para ela, melhora esse texto, corrija os erros de português, mas antes de pedir para ela melhorar o texto, você responde com suas palavras. Aí lá você pode ser bem criativo e responder do seu jeito, porque você vai estar escrevendo com erros de português, com nananana, e aí você vai e faz, e depois você vai. Então, não tem problema usar IA. Agora, o que você não pode é copiar aqui, jogar lá na IA, aí a IA responde, você vai e ganha meio ponto. Aí, como é que você vai ficar como professor de português? O próprio mercado de trabalho te tira, né? Os alunos tiram você da sala de aula. Para passar no concurso,
Mas você vai enfrentar a sala de aula, os alunos tiram você da sala de aula. Você não consegue. A IA não vai substituir nunca um professor, mas ela pode ajudar muito o nosso trabalho. Muito. Ela pode nos ajudar, mas ela nos ajuda, nos auxilia quando a gente sabe até para fazer uma pesquisa na IA, eu tenho que fazer um bom prompt. Então, eu tenho que dar um bom comando. Para eu dar um bom comando, só eu entendo daquilo que eu estou trabalhando. Né? Ela está lá com um monte de armazenamento de informações. Está cheio de informações. Porém, é o meu prompt, o meu comando que vai direcionar. E às vezes eu dou um comando e depois daquele comando ela me dá uma resposta. Eu preciso dar um outro comando para melhorar aquela resposta dela, e às vezes um terceiro comando, e aí sim que a resposta fica exatamente como eu gostaria, fica muito bem feita. Então, assim, por isso que a IA nunca vai substituir um ser humano, tá? Então, vocês podem usar, só eu peço que não use dessa forma, por quê? Estão fazendo uma graduação e eu quero que vocês sejam bem informados, porque meu nome vai estar lá no diploma de vocês, lá no currículo de vocês, que eu dei estágio para vocês. E aí eu quero saber que eu contribuí com a boa formação de cada um de vocês, que se tornaram bons professores. Então, estágio é assim, é uma disciplina importantíssima. E vocês estão observando que não tem aquele rigor das outras disciplinas em termos de prova, dissertativa, né? É uma aula bem mais interessante no sentido de aquilo que vocês vão enfrentar no dia a dia da profissão de vocês, né? E ao mesmo tempo, aqui é o momento de tirar as dúvidas, de entender, mas para quê? Tem tanto professor que... Para que planejar? É só uma burocracia, é só uma ordem da secretaria, é uma ordem que estão querendo que a gente faça um trabalho, refaça o trabalho. Não, gente, é muito importante esse planejamento, porque no planejamento eu estou refletindo sobre aquilo, a minha prática, sobre aquilo que eu vou trabalhar com o aluno, porque o meu objetivo é ensinar, mas que o aluno aprenda. Então, se eu chegar lá e ensinar e o aluno não aprender, eu não atingi meu objetivo. Ok? E aqui eu trouxe uma chamada aqui de atenção para vocês. Vou reforçar e deixei aqui no slide para reforçar mais ainda, deixei escrito. O estágio 3 ele será realizado no componente curricular de língua portuguesa e língua espanhola. Então, nesses dois componentes curriculares. Somente nesses dois componentes. Não é em língua inglesa. Ah, professora, mas nós temos na rede só língua inglesa no meu município. Então, você vai olhar somente língua portuguesa, porque língua inglesa não faz parte do seu currículo, ok? Para o ensino fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. Onde não oferta, e coloquei aqui mais um reforço, onde não ofertar a língua espanhola, a observação, que observação é essa? A observação de regência de sala de aula que vocês vão fazer. A observação será apenas de língua portuguesa, ok? E aqui eu desejo para vocês bons estudos, e aí vou parar de compartilhar para a gente poder fazer o nosso debate. Vocês podem estar levantando a mão. Que susto, gente, eu achei que tivesse caído. Que desesperada. Então, vamos lá. A Raislane, pode abrir, Raislane, a câmera e falar. Eu quero bastante participação nessa aula aqui, gente. Essa aula é super importante, tá? Sem contar que vale meio ponto naquela resposta lá que vocês vão... Quero boas respostas, hein? Professora, com Oi, relação querida. à sequência didática, fazer todo esse trabalho, é necessário, você também já enfatizou que a gente tem que entregar o prompt, porque se você não entregar o prompt, não tiver um objetivo, aí ela sempre vai dar coisas aleatórias, né? Sugestões aleatórias. E assim, eu tive fazendo um trabalho de sequência didática na questão da sondagem pedagógica, né, da rede. E aí eu coloquei o prompt, fui lá para o Forms,
para ele me entregar a porcentagem, como é que estava a situação todinha. Então, teve todo um processo. E quando eu fui fazendo essa atividade, a própria inteligência artificial já me deu a sugestão de lançar no Forms para eu poder obter um resultado preciso. Então, assim, se a gente souber utilizar as ferramentas, ela contribui bastante para o nosso desenvolvimento. Eu acredito isso. E, assim, é a questão de saber utilizar, saber fazer, ter essa... qual é a aula que eu quero, né? Qual é o objetivo central? É mais ou menos isso. Isso. Certo? Isso. Olha, você pode usar IA para fazer slides da sua aula, você pode usar IA para responder uma pergunta dessa, mas o que você não deve é pegar, copia, cola lá na IA e pede para responder para você. Não, por quê? Porque você não fez a reflexão sobre o planejamento. Então, aí, se você faz isso, você vai dar uma resposta, tá? Vai ser aceita a sua resposta, às vezes a resposta vem linda, maravilhosa, só que quem está formando em letras é a IA ou são vocês? Então, aí você perdeu a chance de fazer o exercício de reflexão sobre a importância de um planejamento. E aí, quando você chegar lá, que você for dar aula, você vai ter ódio de planejamento, você não vai querer planejar. E o planejamento, ele é muito importante. O planejamento é que vai fazer você ser um excelente professor. E você só se mantém no mercado de trabalho, empregado, bem empregado, trabalhando, sabe, de forma coerente. Se você for bom. Se você não for bom, você não se mantém. Verdade. Gente, não tem político que segura um professor na sala de aula. Os alunos tiram. Hoje em dia, os alunos tiram o professor da sala de aula. Então, assim, é só um cuidado que eu falo para vocês, um cuidado, porque nesse momento eu quero que vocês façam exercício. Por que eu deixei 2 aulas para o planejamento? Porque eu precisava falar isso para vocês, deixar isso gravado, para que vocês pudessem, assim, entender essa importância, porque quando eu escrevo, eu estou refletindo 2 vezes. Quando eu falo, eu estou ouvindo. Mas quando eu escrevo, é como se eu estivesse ouvindo, eu leio, eu escrevo, eu estou pensando sobre aquilo que eu estou escrevendo, eu estou ouvindo, e é como se eu estivesse falando, ouvindo e vendo. Eu utilizo na escrita, eu utilizo todos os meus sentidos, tá? E isso faz com que aquilo se consolide no meu cérebro. Aquilo ganha um lugar no meu cérebro e vai ficar por ali um bom tempo. Então, eu preciso muito do compromisso de vocês nessas respostas, tá? Assim, o compromisso é individual. Sabe aquela coisa assim, eu vou jogar o lixo no lixo, não é porque alguém está vendo, é porque eu quero que, quando eu voltar aqui no banheiro, eu quero que o banheiro esteja limpo. Sabe? O banheiro da escola, o banheiro público. Você chega lá, tá aquela bagunça de papel jogado por tudo quanto é lado. Então, você vai chegar, ninguém está vendo, ninguém está filmando, mas você sabe que você está fazendo a sua parte. Aí você vai lá e joga o lixo no cesto de lixo. Tá? Obrigada, Raislane. Quer falar alguma coisa do planejamento, especificamente? Então, vamos para a Nilcelene. Nilcelene, com você. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Professora, eu estou com uma pergunta aqui para mim. Estou querendo saber da senhora o seguinte: para mim efetuar o meu, não sei se é essa palavra, para mim fazer o meu plano de aula, eu preciso ter tudo isso aqui especificado direitinho, ou só preciso colocar lá recurso didático, avaliação, e embaixo eu coloco todo esse texto, impressoras, livros, é isso? Tem vários modelos de plano de aula, mas no seu plano de aula você tem que conter todas essas informações. A turma que você vai fazer, o componente curricular, quantos alunos tem naquela sala, isso tudo vai ajudar a pessoa que está vendo o plano a visualizar se aquele plano realmente foi feito para aquela turma, entendeu? Então, é importante ter essas informações, mas ele não segue essa sequência desse jeito, até porque isso aí não é um modelo, eu coloquei slides, mas você faz o plano, tem vários modelos de plano de aula que você pode
adaptar, ou, às vezes a escola já tem o modelo dela, às vezes a rede tem um modelo, né? Então, aí isso varia, tá, gente? Mas é importante saber que o planejamento, para ele ser completo, você tem que trazer metodologia, tem que trazer avaliação, tem que trazer conteúdo, tem que trazer como que você vai trabalhar. Então, isso tudo é importante. Ó, toda instituição possui, a Andrea colocou aqui, ele não é padrão. Ela disse aqui, toda instituição possui o quê? Autonomia? Deixa eu ver o que ela escreveu. Possui um modelo de plano de aula. Exatamente, não é padrão. Tá? O modelo varia bastante. Então, você vai escolher o seu padrão e aí eu só trouxe o que realmente é importante para um bom planejamento, tá? Tá, obrigada. Eu tinha uma outra pergunta, mas como eu não anotei, eu esqueci. Tá, se você lembrar, você pede para falar novamente, tá? Ok, obrigada. Tchau, de nada. A próxima, Jade. Boa noite. Boa noite, Jade. Estou um pouquinho cansada, mas vai valer. Então, né, eu acho que esse planejamento também, ele é como um mapa para nós professores, né? Porque sem ele a gente não tem segurança nenhuma, né? Ele que dá o norte para a gente, né? De uma pergunta de o que, como, para quem, né? Como. E essas perguntas, né? Elas são como um norte, né? Para o que é por como que o aluno ele precisa aprender, né? Uhum. E esse para quem? Para quem? Nós vamos ensinar para a nossa turma, né? Isso. Ele sabe e vê também essas dificuldades também, né? Dos alunos, né? Que precisa adaptar também as atividades, ter esse olhar atento, né? Com os alunos. E esse para quem, né? Conforme eu faço nos meus planejamentos, nas minhas turmas, ele sabe o quê? Quais são as dificuldades desses alunos, né? Precisa adaptar alguma coisa, precisa mudar. E essa pergunta, né, como, né, que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Como eu devo ensinar, né? Como tem que melhorar, né? Explicar para esses alunos todo o contexto no quadro, né? Não é só chegar com atividades e passar e achar que está tudo bem. Tem que ter a explicação igual antigamente, né? A bruta, assim, no quadro, e explicar e voltar no conteúdo. E eu acho que a gente, assim, como professora, não devemos, né, pular etapas, assim, lá das habilidades, né? Eu acho que igual eles passam 10 habilidades para a gente, mas você sabe que de 10 habilidades você vai conseguir 3 ou 2, né? A gente não pode criar expectativa. Porque no meu começo do ano eu achava, né, que os alunos iam conseguir todas as habilidades, ia dominar tudo, e não é isso, né? Então, eu acho assim, né, a gente tem que fazer essa reflexão, a gente tem que saber, né, se ele realmente aprendeu, como vai avaliar esse aluno, sempre fazendo pergunta oral para esse aluno, indo até... Eu faço assim, o seguinte, né? Quando eu explico o conteúdo todinho no quadro, passo a atividade para eles, eu sempre vou na cadeira de cada um. Vocês entenderam? Se não entendeu, vamos pegar o caderno aí que eu vou tentar explicar, né, para você aqui. Pergunto para cada um, né? E vou fazendo essa organização entre nós dentro da sala, né? Tanto isso funciona para mim, tanto até a forma, assim, às vezes de uma atividade que eu passei para eles e eles terminam rápido, né? Então, isso é uma forma até, né, de terminar igual 50 minutos de aula, até terminar o final da aula, com esse tempo, né, de indo na cadeira deles, fazendo essa revisão, né, vendo o espaço desses alunos, né, o que eu preciso melhorar, eu até falo para eles, o que eu preciso melhorar, se eu precisar de melhorar, vocês podem me falar, o que não está dando certo aqui na sala, também pode me falar, que aí eu volto o conteúdo tudo de novo para nós aprender. Então, isso, e também tem aquele olhar, né, no início da aula eu achava que era chegar lá, dar bom dia, igual antigamente mesmo. Achar dar bom dia, não. A gente tem que ter um olhar acolhedor, né? Dar bom dia, perguntar como que foi o final de semana, foi as férias. Tudo isso envolve, né, os alunos. Tanto que eles ficam falando que eu sou muito grudenta agora.
Antes eu era mais chata. Aí agora eu já peguei o ramo, né? Já conquistei eles, tanto que teve uns falando assim: Ah, tia, eu posso te perguntar uma coisa? Será que você acha ruim? Eu falei: Não, se for para mim aprender e vocês também aprender, né? Aí eles perguntam, né? Eu tento envolver eles e fazer nessa conversa, né, coletiva com eles. E com isso, né, também criar uma rotina com eles, porque quando você cria uns alunos uma rotina, eles seguem aquela rotina, né? Eles Uhum. sabem mesmo que eu odeio a sala suja. Quando eu chego na sala, eles falam, tia, a sala tá suja, não tá? Posso pegar uma vassoura lá para baixo? Eu falei, pode pegar e todo mundo senta aí, vamos colocar a sandália nos pés, que quando eu chego lá na sala, meu Jesus, os meninos estão com a sandália não sei na onde. E assim, eu acho que é a rotina, né, que a gente cria com eles. E sempre vendo, né, a organização dos materiais, né, dele, até essa questão, às vezes, né, os pais têm esse olhar atento, mas às vezes a gente tem que ter esse olhar atento, né? Uhum. E sempre, né, que depois que eu termino minhas aulas tudo, eu pergunto, eu chego aqui em casa, não chego nem lá. Eu falo, será que deu certo? Será que todos vão entender esse conteúdo, né? Sempre com essa pergunta, o que funcionou, o que não funcionou, o porquê, né? Sempre fazendo para fazer diferente, né? No outro dia, para poder melhorar dias e dias, né? E Uhum. com isso, né? Ter esse olhar atento, né? Fazendo essa percepção com você mesmo, né? Qual é o aluno que está tendo mais dificuldade, né? Como eu posso alcançar ele, né? No devido tempo dele. Então, tudo isso eu acho que tem que ter esse planejamento, né? Para ser uma aula, assim, que seja, né? De mudança, de um olhar atento para esses alunos, para ele ver, para mim ver se eles entenderam, né? E o que eu posso mudar, e se esse está o objetivo claro para eles. E é assim, né? E eu creio assim que planejar não é uma burocracia, não. Acho que a burocracia maior, acho que é o sistema que cobra demais, que quer. Eu acho que eles cobram em questão das habilidades com os alunos, é muitas habilidades, sendo que não é aquilo que a gente vê mesmo no papel assim, não é aquilo. Quando você vê, a coisa é mais diferente. Então é isso. Muito bem, Jade, você trouxe informação, você trouxe muita coisa interessante aqui, que eu até anotei aqui. Do que nós falamos do planejamento, a importância de planejar. Primeira coisa, o professor, que ele planejou bem a aula dele, ele vai ter a segurança de que ele não vai ser pego com as calças na mão, vamos dizer assim. Porque tem aluno hoje em dia, eu lembro quando eu tinha, olha, eu não tinha formado ainda, eu tinha 20 anos só, e eu tinha assumido aula de português para oitavo ano, né? E aí tinha uns meninos, assim, muito custoso mesmo, umas meninas bem custosas, que ficavam no final da sala, e aí elas abriam a gramática para ver uma conjugação de um verbo bem difícil, num tempo bem difícil, menos usual, para perguntar, professora, como é que conjuga o verbo tal, para saber se eu sabia como que era. Então, é tão importante, porque a gente, professor, vamos lá, ele não precisa saber de tudo. E quando você vai para a aula e você foi preparado para aquele assunto, você tem lá 50 minutos que você vai trabalhar. Nos 50 minutos, você já dividiu. 60 minutos você vai trabalhar o conteúdo, 10 minutos da aula você vai estar nesse acolhimento que você falou. A rotina é super importante, porque a rotina ajuda a criar esse ambiente seguro, onde o aluno vai sentir que aquele professor está ali para ajudar ele, não para ferrar com ele, não, porque tem professor que ele já tem uma postura de punição, né? Se estudar vai passar, se não estudar não vai passar, e tem aquele outro professor que também não está nem aí para nada, e deixa todo mundo, pode colar, pode usar isso, pode fazer aquilo, enfim, tem vários modelos de professores, mas esse professor que planejou e que dividiu a aula dele lá em 10%, 60% e 30% para avaliar e para fazer o fechamento da aula, se ele conseguiu trabalhar esse 60% do conteúdo, pode ter certeza que não vai dar tempo para ninguém, para você sentir segurança, para alguém te perguntar alguma coisa que você não estudou, porque português é muito difícil, gente. Português é uma
Por que que os alunos morrem de medo? Porque se a gente estuda, ainda vai ter alguma coisa que a gente não vai saber responder, mas a gente tem que saber consultar, a gente tem que saber aonde procurar, né? Porque nós somos da área. Então, a gente precisa ter essa capacidade, essa habilidade maior do que as outras pessoas que são formadas em outras áreas. Então, essa é a nossa diferença com outros professores de geografia, de história. Então, a gente vai ter uma habilidade maior na interpretação, na hora que lê um texto, lê um enunciado, a gente vai matar a charada mais rápido do que as outras pessoas, porque a gente tem essa habilidade que foi desenvolvida no decorrer do nosso curso, e por isso é importante vocês fazerem um curso de letras bem feito e aproveitar cada professor que está aqui, que são ótimos professores, aproveitar para poder aprender junto, assim, pegar os textos que eles trazem, pegar, igual essa pergunta, parece uma pergunta simples, mas dá para vocês trabalharem muita reflexão sobre o planejamento nessa questão aí que eu trouxe agora do fórum de discussão, né? Então é isso, viu, Jade? Obrigada pela contribuição. Sandra, desculpa, eu cheguei agora, eu estava numa caminhada em prol do combate à violência contra a mulher, e eu perdi o foco, eu entrei na aula agora e eu não sei qual a temática que está sendo debatida. Tá. Então, deixa eu só te atualizar. Nós estamos hoje na aula 3 e nós estamos falando sobre a importância de planejamento. Então, você estava na aula passada, Edna? Estava. Na aula passada, a gente estudou sobre o planejamento e a organização da aula pelo professor, né? E nessa aula é como se fosse uma continuidade daquela aula, porém, trabalhando assim a importância. Eu trouxe alguns slides onde a gente falou, eu trouxe uma sequência didática de leitura, de uma aula sobre leitura, oralidade e escrita, para o ensino fundamental 2, de sexto ao nono ano, e trouxe esse slide que já está lá na plataforma, depois você pode ir lá baixar ele, dar uma olhada nele, tá? E o debate agora aqui é falando sobre a importância, é uma troca é um compartilhar de experiência aqui sobre o plano que vocês fizeram, o plano que eu trouxe hoje, e essa reflexão aqui que a gente está fazendo, tá bom? Ah, tá bem, professora, muito obrigada e desculpa aí interromper, tá? Nada, foi bom perguntar se você... O meu plano eu já coloquei lá, já estou com ele prontinho, só para desenvolver. E eu falei, Edna, que eu percebi que tem alguns planos que algumas pessoas colocaram componente curricular geografia, componente curricular história, e o nosso componente curricular aqui não pode se perder, é língua portuguesa ou língua espanhola, tá? Tá, eu coloquei português. Português, perfeito. Obrigada. Agora vai a Deusirene. Com você, Deusirene. Pode abrir a câmera. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ligar aqui a câmera para vocês me verem. Liga. Eu apareci. Fala, Deusirene. Nós estávamos falando sobre IA, né? Também cheguei atrasado também na aula, porque eu trabalho longe, eu trabalho na zona rural, aí negócio de transporte escolar, a gente sempre chega atrasado nesses momentos. Mas cheguei ao ponto de saber que você estava falando sobre IA, né? Essa semana passada, aqui na minha cidade, nós tivemos formação do CNCA. Quem trabalha no município deve saber o que é isso. É criança alfabetizada, né? E aí eu me senti, deixa eu ver, no tempo da pré-história, tem que minhas coleguinhas de serviço, tipo assim, aqui da cidade, porque assim, o plano da zona rural é a estrutura é da zona urbana é outra coisa, entendeu? E como eu não tenho acesso o planejamento deles aqui da cidade, né? Eu estou acostumada a fazer meu plano sozinha, eu faço, né? Aí elas estavam comentando sobre IA, né? Aí a gente pega só a estrutura do plano, põe lá na IA e ela dá tudo para a gente, o que a gente vai trabalhar. Aí eu falei assim, como que faz isso? Né? Fiquei perguntando, gente, que IA é esse que ela trabalha? Aí ela falou o nome da IA lá que ela trabalha, né? E aí só dá alguns como é que ela fala? Dá um comando lá para IA e ele dá o plano perfeito só para imprimir.
E não sei se funciona, não sei. Porque, como eu falei agora há pouco, o meu planejamento é que eu vou no caderno, vou fazendo tudo que eu vou dar na semana de aula, depois que eu passo para o computador para poder mandar para correção, né? Uhum. E aí, eu não sei se funciona, É assim, se Rosirene, é vale. assim, ó. Se você for pedir para a IA fazer um plano de aula para você, você tem que dar um bom comando. Você tem que dizer para ela assim: faça um plano de aula para mim, para o 6º ano do ensino fundamental, para uma turma de zona rural, de 20 alunos, aonde os estudantes, eu tenho estudante com baixa visão, eu tenho estudante eu tenho 2 estudantes com baixa visão, eu tenho 3 estudantes que são agitados, eu tenho 4 que são indisciplinados, então você faz isso é dar um bom comando, você quer um plano de aula que vai ser o seu plano de aula. Se você falar assim, faça um plano de aula para mim de 6º ano de língua portuguesa, com conteúdo de leitura e oralidade, vai vir uma coisa muito genérica, que provavelmente não vai atender vai atender no termo se você estivesse fazendo uma prova e para você tirar nota naquele plano, ok. Mas para você aplicar na sua aula, não vai servir de nada. O que vai servir? Se você chegar lá e falar assim, dá esse comando para IA. E uma IA, gente, uma IA paga. Porque essa IA, ChatGPT, por exemplo, no Estado, todos os servidores, todos os professores têm o notebook e tem o Gemini, que eles juntaram o notebook com o Gemini, que são excelentes e são pagas. Então, o professor tem condições de fazer um planejamento lá na IA, sem problema, mas ele tem que dizer a realidade dele. Então, eu quero um plano de aula de português, com conteúdo, eu vou dar objeto direto, vou utilizar o texto, aí fala o nome do texto que você vai utilizar, o autor que você vai utilizar, e aí você diz assim, ó, com a turma de 35 alunos da zona rural, no município tal, onde a realidade é assim, 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 você vai falar todas as suas dificuldades na sala de aula, você vai caracterizar a sua sala de aula com seus estudantes e fala para ela assim, e eu gostaria de trabalhar essa habilidade, que é o que a BNCC e a DCT está te obrigando, não, está te orientando, está te solicitando que você desenvolva aquelas habilidades nos alunos. Olha, e eu quero também atividades e exercícios onde eu trabalhe de forma inclusiva e diferenciada com todos esses meus alunos numa aula de 50 minutos. Então, em quantas aulas eu vou conseguir trabalhar isso de forma que eu consiga realmente trabalhar com essa minha turma? Ela vai dizer, olha, você vai precisar de 3 aulas para você conseguir, porque sua turma é assim, 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 está aqui os exercícios, isso. Aí você vai dar uma excelente aula, aí ela vai te ajudar. Entendeu como que você usa? Aí sim, aí você pode usar a ferramenta a seu favor. Entendeu? Entendi. Mas aí você vai ter que ler se ela não errou em algum dado que você colocou, que aí quando você lê, ela vai dizer, sabe aquele aluno que tem baixa visão? Pois você precisa fazer um texto com a fonte tal, com a cor tal, você precisa fazer isso, isso e isso, com o mesmo texto e tal. Tem esse outro texto aqui para aquele menino que é mais agitado, não tem laudo, mas ele é super agitado na sua sala. O Rodrigo, aí vamos supor que você colocou que o nome do menino é Cláudia, você já viu que ela deu uma confundida aí no negócio, aí você vai corrigir ela. Olha, o menino Rodrigo, que você falou, na verdade, o nome dele é Cláudio. Verifique se você me deu a informação correta, ela vai fazer uma nova análise do que foi que ela fez para você, entendeu? Então, assim, você vai precisar dar um comando, em cima daquele comando você vai ler, depois você vai dar um outro comando, depois outro, até você chegar no que você quer, pode ser que você dê 3, 4 comandos para essa mesma ferramenta, entendeu? Não pode só dar um comando genérico, porque ela vai te trazer uma coisa genérica, que pode até ser bonita, linda, mas não tem funcionalidade nenhuma, 0 funcionalidade para você. Entendeu? Entendi. No Ah, final já, fica mais complicado do que a gente fazer, como a gente é da costume. Não! É porque não é assim, sabe, Deusirene? Você pode usar? Pode, mas ela vai te ajudar dessa forma. Depois você vai ficando tão craque que você não vai precisar mais nem de perguntar, você mesma já vai fazendo seus planejamentos, porque você já está bem habituada. O prompt de comando é essencial para o uso da IA. Sim, Edna, é isso que eu estou te falando, chama prompt, sabe, Deusirene?
que é o comando que você dá para IA. Esse faz toda a diferença. Se você der um comando mequetrefe, meia boca, vai sair uma coisa meia boca. Tipo ruim. Mas como o meu plano é multisseriado, vai complicar um pouquinho para mim. É uma excelente pessoa para usar a IA no multisseriado, porque você vai dizer cada aluno seu, você vai pegar nesse prompt, é um textozinho que você vai fazer, onde você vai dizer, olha, eu tenho 10 alunos, 2 são do 6º ano, 3 são do tarará, 4 são do tarará, e eu estou trabalhando tal conteúdo, que eu tenho que desenvolver tal habilidade. Se você não quiser colocar habilidade, ele mesmo vai procurar habilidade na BNCC e na DCT do Tocantins, que você vai falar, eu estou no município tal, por favor, traga de acordo com a BNCC e com o DCT do nosso estado. Estou na rede municipal, estou na rede estadual. Deus, Irene, é uma mão na roda para você. Então, vou tentar usar. Tem como você usar e muito, assim, mas você vai precisar desse... Ó, o comando que você vai demorar a fazer, esse texto, é só da primeira vez. Depois não vai ficar repetindo, porque você... A primeira vez vai te dar trabalho, porque você vai ter que descrever toda a tua sala de aula, como é, como que os meninos são, vai dar o nome deles, o primeiro nome, bonitinho e tal, esse me dá trabalho nisso, esse me dá trabalho naquilo, como que eu trabalho com fulano, que é agitado, que faz isso, olha, ele tem uma família, ele é uma criança vulnerável, que vem às vezes com fome, ou que não tem uniforme, aí fala até das vulnerabilidades dele, que é para poder ela te ajudar nas atividades, não adianta eu passar tarefa para casa para eles, porque eles não vão fazer, porque a família não tem tempo para acompanhar, Então, você conta toda a realidade dessa turma. Aí vai vir uma coisa muito legal. Aí te ajuda muito, sabe, Deusirene? Para você, mão na roda, porque você é muito seriada. Jesus amado, é muito difícil trabalhar com sala muito seriada. A faculdade me ensina a gente a trabalhar a sala muito seriada. Porque não é uma coisa fácil. É muito difícil. É uma coisa que você vai aprender com a prática. E aí a IA pode estar te ajudando, porque aí você vai fazer um bom planejamento, e com esse planejamento você vai conseguir dar uma ótima aula. Incluindo e trazendo um material diferenciado, tá bom, Deusirene? Muito obrigada. Nada, querida. Beijo. Eunice, agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Excelente aula. Quero aqui ressaltar os pontos que foram abordados nessa aula, como o uso da IA. Muitos professores ainda temem ser substituídos por ela. Eu reafirmo que não seremos substituídos, porque eles são máquinas e nós somos a parte humana e sentimental que envolve todo humano de dentro de uma sala de aula. A utilização dele, ele veio para nos auxiliar dentro da sala de aula. Deusirene, eu desejo a vocês sucesso. Com certeza você vai se sobrecarregar de tantas tarefas mentais, utilizando essa ferramenta, a qual foi mencionada na aula. Desejo sucesso e afirmo também, como a professora afirmou, é muito difícil dar aula no multisseriado. E quanto ao plano de aula, o meu conhecimento sobre o plano de aula é aquele ponto de partida essencial dentro de uma sala de aula. Depois que você fez o seu mapeamento da sala, faz o seu diagnóstico, e aí você vai pegar um ponto onde eu estou e onde eu quero chegar. E o planejamento é esse entremeio, onde eu estou e onde eu quero chegar. E o sucesso do planejamento é porque ele não é algo fixo, ele não é algo rígido. O planejamento, ele é algo que se adapta ou adequa às situações da sala de aula. Como a professora mesmo ressaltou, a inclusão dos alunos com PCDs dentro da sala de aula, ou baixa visão, ou mesmo aqueles, o surdo, mudo, cadeirante, o que vai só uma vez na semana na sala de aula, todos eles precisam ser alcançados. E aí, com esse plano de aula maleável, digamos assim, onde eu posso excluir aquilo que não deu certo
e incluir aquilo que eu acho que vou obter sucesso. E quando eu obtenho esse sucesso, eu alcanço os meus objetivos, né? É maravilhoso. O professor se sente com seu coração massageado quando vê o fruto do seu trabalho lá na frente da sala, explicando o trabalho. Aquele aluno que não sabia nem mesmo se expressar. Quando você dá oportunidade para ele, ele se sente um aluno tímido, né? E aí, quando eu me recordo, quando eu fui auxiliar numa sala do 9º ano, um determinado aluno, ele era muito, muito agitado. Fazia a maior baderna, confusão, e aí arrastava mais 4 com eles. E a professora já não sabia mais o que fazer. E aí, nós, em reunião, eu dei a ideia para ela. Coloque ele para ser o líder do grupo. Já que ele quer ser o líder, vamos utilizar essa liderança em favor da nossa turma mesmo, né? Ele quer aparecer de alguma forma, pois faça ele aparecer. Coloque para apresentar uma peça teatral, para ele administrar, para ele comandar. E foi quando nós trabalhamos as reportagens. E eles se destacaram quanto a isso. Todos os alunos têm potencialidades aí a ser explorada pelo professor. E nós somos esses garimpeiros, né, dos saberes dentro da sala de aula, porque é talvez uma qualidade onde outra pessoa não enxerga, nós enxergamos um potencial ali, escondido ali. Tá bom, professora, eu me expresso muito. Eunice, foi maravilhosa a sua fala. Até coloquei aqui parabéns na fala. Eu vou evitar de falar muito aqui para não escutar as colegas. Mas parabéns, foi ótimo, contribuiu muito, tá? Tá ok. Obrigada aí por compartilhar a sua experiência. Sim. A Aldenice aqui também tem uma experiência vasta como diretora, né, Aldenice? Boa noite a todos. Sim. Todo mundo bem, graças a Deus. Falando de planejamento, ele é de fundamental importância para o professor, porque ele vai fornecer uma aula de uma qualidade melhor, né? O professor vai evitar o improviso, vai ter possibilidade de planejar a aula de acordo com a necessidade dos seus alunos, porque isso é importante, né? Porque dentro da sala nós temos alunos de todas as espécies, imperativo, com alguma deficiência, ou mesmo só custoso, né? E o professor precisa ter esse planejamento direcionado para atingir esses alunos, senão o objetivo proposto não é concretizado, né? Então, o planejamento, ele é algo, assim, fundamental para o professor. Jamais o professor pode ir para uma sala de aula sem planejamento, no improviso, porque costuma dar errado, né? Quando se faz um planejamento, a probabilidade do acerto é bem maior, né? Quando não se planeja, a probabilidade do erro também ela é bem maior. Então, assim, para estar organizado, para ter essas atividades organizadas, para a aula fluir bem, o professor precisa ter o planejamento. E hoje, nós temos um diferencial, que os nossos alunos não são os alunos da época que nós éramos estudantes. O professor chegava, podia falar e a gente acreditava fielmente, né? Hoje eles questionam, eles querem saber. Então, assim, não é que o professor vai saber tudo, como você disse. A gente precisa ter humildade para saber que eu não sei tudo, mas eu preciso expor para os meus alunos o que eu não dei conta, que eu vou trazer na próxima aula, a gente vai aprender junto, né? Porque a gente não é, eles precisam ter ciência de que o professor não é o detentor de saber, né? E que se a aula teve algum percalço, na próxima a gente já vai melhorar. E o planejamento, por isso que ele é um planejamento flexível, porque aquilo que não deu certo hoje, eu vou replanejar para amanhã essa minha aula fluir melhor do que ela fluiu hoje. Falar pouco, porque senão os colegas não falam, né, professora? Perfeito, Aldenice. Obrigada, viu? Dailane.
Oi, professora. Boa noite, Boa minha noite. preciosa. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas assim, para mim, no meu ponto de vista, a importância do planejamento, ele é como se fosse uma bússola. É a direção, né, do professor dentro da sala de aula. Esse tempo para o professor planejar, ele é primordial. Para mim, eu penso assim, né? Não tem como um professor simplesmente chegar, entrar dentro de uma sala de aula sem ter tido ali planejado aquele momento. Até porque o aluno também, quando você pisa os pés dentro da sala de aula, ele sabe. Se você ali está preparado, o conteúdo seu está direcionado, e se você não tivesse, você fez aquilo ali nas coxas, rápido e tudo, ele também sabe. E, assim, às vezes, uma das questões das faltas de disciplinas, né, que são as questões de disciplinas que a gente já tem, tipo assim, visto muito dentro de sala de aula também, tem sido em torno dessa falta de um bom planejamento, né, do professor, levando um conteúdo bem direcionado para o aluno. A questão da IA, eu uso a IA no meu planejamento de uma forma tipo assim, por exemplo, eu faço todo o meu planejamento. Coloco lá todas as habilidades que eu preciso trabalhar, né? Eu pego todos os componentes, aí eu coloco lá, tipo assim, da minha maneira mais trouxe, como se diz, né? Tipo assim, vamos supor, pontuação, aí eu coloco segunda-feira sinais de pontuação, isso, aquilo outro. Aí depois o meu planejamento todo pronto, tudo aquilo que eu vou precisar trabalhar durante aquela semana com o meu aluno, de acordo com o desenvolvimento dele, de acordo com o que ele precisa aprender, de acordo com o componente curricular. Aí depois dele todinho pronto, aí sim eu jogo ele na IA e peço para ela melhorar a minha escrita, né? Dando ali igual, tipo assim, achei a Deusirene falando, né? Descobrindo aí, isso, aquilo outro. Continue, Deusirene, planejando da forma que você planeja. Você vai simplesmente, quando você terminar seu planejamento, pedir ela para melhorar a sua escrita, a sua expressão ali na hora, assim, a linguagem, né, dos conteúdos. É somente isso que eu peço ela para fazer mesmo. Mas assim, eu gosto ali de colocar no preto e no branco, porque eu preciso trabalhar as minhas habilidades que eu preciso desenvolver com meus alunos, os conteúdos que eu vou trabalhar com eles. Então, tudo isso é bem direcionado. Agora, professora, uma coisa assim que eu quero ser bem realista, que me assustou bastante, foi a segunda fase. No meu primeiro estágio, eu tive uma visão, né? Eu não tive aquele olhar tão crítico, mas já no meu segundo estágio, aí eu já tive um olhar mais crítico, a gente já está com uma visão mais apurada, né? Sobre, tipo assim, sobre muitas coisas. E aí, o que acontece? Eu meio que entrei assim, um pouco em choque. Eu mesmo falo assim, se eu não tivesse na educação, eu não sei se eu continuaria, né? Me deu, assim, na hora me deu até um surto mesmo, assim, um pânico. Falei, meu Deus, acho que eu não vou dar conta disso aqui. Será que eu dou conta? Porque, assim, né, é uma realidade completamente diferente. Você pisar os pés no chão de uma escola de educação infantil, ensino fundamental, é uma realidade extraordinariamente diferente. Até a forma de planejar, a forma de preparar os conteúdos, as atividades. Igual, tipo assim, uma coisa que me preocupa muito hoje na segunda fase no ensino médio é essa forma da tecnologia, né, que já está bem avançada, que você precisa conciliar hoje também os seus conteúdos, né, com a tecnologia. E, assim, hoje o aluno ele não quer mais só copiar aquele conteúdo pronto e acabado do quadro. Então, assim, algumas coisinhas que ainda assustam um pouquinho a gente, né? Que, igual, por exemplo, eu não sei mais, assim, porque, igual, a faculdade, ela traz muita teoria nessa questão das práticas, mas as práticas tecnológicas, a gente ainda não sabe se a gente vai ter essas práticas tecnológicas dentro da faculdade. E aí, hoje, assim, eu fico pensando assim, porque hoje você já tem que planejar para diversas diferenças de situações de alunos. Aí ainda tem essa prática tecnológica, entendeu? Igual, vamos supor, aí hoje fala assim, hoje não é só o suficiente você fazer um curso superior, você tem que fazer cursinhos na área, né, dos neurodivergentes,
na área do, né, que estamos tendo muito aí agora, sobre o autismo, sobre isso, sobre aquilo. E aí ainda abre outras janelas ainda, né, com mais dificuldades ainda, porque não é só os neurodivergentes, agora você também tem que se adaptar à tecnologia. E aí vai indo, as cobranças são tantas, e hoje nem a própria, assim, eu vejo assim, que hoje nem a própria faculdade, ela já está, ela não, assim, por enquanto, pelo que a gente está vendo, ela não se adaptou a trazer para a gente isso que essa cobrança hoje a educação está tendo, que é a inclusão, que é a tecnologia. Essa parte aí, igual, por exemplo, a gente passa, vamos supor, hoje 4 anos numa faculdade, né? E aí a gente ainda não está preparado para dentro de uma sala de aula, porque você vai chegar dentro da sala de aula, você vai encontrar com os neurodivergentes, você vai encontrar com a realidade da tecnologia, que você tem que saber administrar bem. Então, todos esses pontos são ainda, assim, para mim, são desafios muito grandes, que, tipo assim, né, você pensar que você está fazendo hoje um curso de letras, vamos supor, uma faculdade, mas você não está totalmente preparado para enfrentar o desafio e a realidade da sala de aula. Porque os desafios deles ainda são muito, porque tem aí hoje a inclusão, que é uma parte assim, bem delicada, que o professor tem que buscar conhecimentos, né? E ainda agora tem a parte da tecnologia, que ela está bem inserida junto com a educação. Dailane, é uma reflexão profunda, mas é interessante porque é a realidade que vocês vão encontrar e saber que a universidade não vai dar conta dessa formação, né, de tipo assim, vou deixar vocês prontos para vocês irem. Não, até porque, por ser um organismo vivo, a sala de aula, ela vai estar, vocês vão estar o tempo todo aprendendo. Então, até o último dia, sabe aquela coisa da gravidez? Uma gravidez é de um jeito, a outra de outro jeito, e cada mês é uma coisa que a gente sente, e aí quem é mãe já vai lembrar disso. Apesar de que as pessoas falam assim, se tiver azia, porque o menino é cabeludo, porque não é nada disso. Quando você vai viver a experiência, não é nada disso. Então, assim, parece assustador. Não, o nosso contexto, ele é assustador mesmo, porque a gente está num momento da vida, né, da história, da humanidade, que as pessoas estão muito estressadas, que os meninos, né, cada dia mais nascendo mais neurodivergentes. Essa sala que antes quando eu falei para Deusirene, deve ser super difícil. Eu nunca peguei uma sala muito seriada, mas eu fico imaginando o quanto deve ser difícil dar aula numa sala muito seriada para meninos que estão com defasagem, estudantes que estão com defasagem de aprendizagem, porque se os nossos regulares estão, imagine lá na sala, vai estar igual, vai estar também com dificuldade. Então, não deve ser um contexto bem assustador, vamos dizer assim, mas também, ao mesmo tempo, que vai deixar a gente, esse desafio que faz a gente querer buscar a saída. E aí, quando fala de tecnologia, a tecnologia, ela vem nos ajudar, porque ela vai dar, eu vejo assim, a IA muito mais como me ajuda a fazer uma atividade diversificada para essa turma aqui e dizer como é a turma, do que corrija esse texto de português, corrija esse texto para eu passar entendeu? Ela te dá muito mais, ela é muito mais abrangente, ela pode ajudar a gente muito mais em situações humanas, apesar dela ser uma máquina, um robô, mas ela vai te dar muito mais estratégias, que é o que a gente precisa de estratégias para lidar com esse contexto, que é um contexto, né, assustador mesmo, porque o que nós vemos é muita violência, e a gente vê aí o governo federal trazendo o programa Escola que Protege, abordando vários protocolos para a gente enfrentar essas violências, mas essas violências, elas estão instauradas nas famílias, né, e as famílias estão na situação que estão, e isso é uma realidade. E a gente que está envolvido com a educação, e principalmente em sala de aula, é isso que a gente vai encontrar. Não adianta ficar aqui romantizando, né? Mas também não é isso que vai nos fazer sair fora, porque também a gente vai desenvolver uma habilidade tão bacana, que vai dar
um novo sentido para a nossa vida, e a gente vai sair daquela mesmice de eu estou ficando mais velha, aí eu vou aposentar, eu vou cuidar dos meus netos, aí eu vou... Não, você vai estar... Agora os seus filhos são esses alunos, agora o seu desafio é estar lidando com essas situações, isso vai te dar um gás, isso vai te dar energia de vida, isso vai te trazer vitalidade, se você tiver essas ferramentas para te ajudar, né? Senão você vai acabar enlouquecendo de vez, né? A gente não pode ficar acomodado, porque se ficar acomodado, adoece. Adoece começando pelo enlouquecimento, né? A pessoa acaba ficando louca porque não vê uma saída. Então, para a gente ver uma saída, a gente tem que estar nesse dinamismo aí, tem que estar buscando auxílio, ajuda, compartilhando, o que você fez que deu certo, eu vou fazer aqui também. E quando você vai vendo cada melhora, você... E tem algumas coisas que ajudam muita gente, que nem acho que foi a Jade que falou, sobre a rotina. Se você tiver uma rotina, você vai... Olha, gente, eu fui mãe solo, eu eduquei os meus filhos, vocês têm que ver, eles são uma gracinha, os meninos. Mas, assim, eu eduquei os meninos com muita rotina. Às vezes a gente olha, assim, colégios que prezam por rotina, que prezam por essa... Se você prezar por essa coisa do acolhimento, 10 minutos para acolher todo santo dia, não é só segunda, não. Vai hastear a bandeira só na segunda, vai ter o momento devocional na segunda. Não, faz o acolhimento virar uma cultura de acolhimento, uma cultura de... Então, todo dia, 10 minutos da sua aula, você vai acolher. Como é que foi o final de semana? Com o que é que você sonhou? Como é que você tá? Fulana, nananã. Beleza, 10 minutos. Depois, 60 minutos, aí 60 minutos sagrado para o conteúdo. E os outros 30 minutos é fazendo aquela avaliação, aquele fechamento da sua aula, porque na aula seguinte você vai retomar a aula passada e já começar um novo conteúdo. Aí você já pode até aproveitar os 10 minutos do acolhimento, você já aproveita, né? Só a Edna está dizendo que é vó e adora ser vó, mas é para continuar gostando de ser vó. Eu doida para ser vó também, Edna. Mas eu falo assim, nós antigamente, o nosso projeto de vida, né? E aí tem muitas mulheres que ainda têm como projeto de vida os filhos. Filho não pode ser um projeto de vida, gente. A projeto de vida precisa ser a sua vida, tem que ter um sentido seu, né? E, tá dizendo que tá fora de ser vó, Edna? Não, eu doida para ser vó, mas naquela vó moderna. Não, professora. Eu estou dizendo que eu amo ser vovó, mas eu não quero ser essa vovó só para cuidar de netos, entende? Eu quero ser essa pessoa cheia de energia, de luz. Minha mãe tem 72 anos, ela trabalha, gente, ela abre e fecha o escritório dela, ela é essa avó Nutella aí, sabe? Só aparece para oi, hahaha, dá presente e tchau. E acabou. Essa avó, nunca foi essa avó antiga assim, não. Imagine eu, como é que eu vou ser, hein? Meu Deus. A Aurilene, pode falar. Vamos ouvir a Aurilene e a Nilcelene, e aí a gente... Nilcelene já falou, Nilcelene? Ou é a Nilcelene primeiro? Eu gostaria de colocar, de a Nilcelene, depois a Aurilene, aí a gente finaliza, tá bom? Eu só queria completar a minha fala de ainda agora há pouco, porque, assim, o que eu ia falar, que eu acabei esquecendo, depois eu anotei, é que eu necessitei assistir a aula de uma determinada professora para mim conseguir fazer meu plano de aula. Ainda não fiz de acordo com o que a senhora falou. Ainda não deu certo ainda. Mas vejo que o plano de aula é um norte, é um horizonte onde você deve... Como você vai chegar, onde você vai chegar e para que você vai chegar naquele horizonte. Isso. Né? E vai ser tão bom esse estágio 3, Nilcelene, porque vocês vão poder olhar o plano de aula do professor e depois assistir aquela aula que você olhou o plano de aula, você vai assistir aquela aula e você vai ver o que foi, assim, se realmente ele fez um plano, né, só para inglês ver, só para constar no diário, ou se ele realmente aplicou aquilo que ele planejou, ou como foi essa aula. Então, assim, vai ser... Nosso seminário, já estou doida para chegar o dia do seminário, que vai ser riquíssimo. E aí, professora, aconteceu uma ocasião que a sala saiu fora do contexto, saiu fora da rotina, e ela teve que usar o plano B do plano de aula, e deu certo. Daí eu fui fazendo algumas anotaçõezinhas do que tinha, do que precisava lá, e consegui
escrever meu plano de aula. Demorei, mas eu consegui fazer e hoje eu entreguei. Mas é um norte mesmo para a gente. Que bom, Tá? Luciana. E, professora, eu tenho uma outra pergunta a fazer, talvez seja fora do contexto, mas eu necessito saber. Pode falar. Como a senhora falou e agora há pouco, que a nosso estágio só será em língua portuguesa e língua espanhola, Aham. o sexto ano é a partir da quinta série antigamente. Então, vai ter aula de matemática, de português, de história. Quando for essas outras aulas, a gente vai sair da sala de aula? Sim, você só vai assistir aquelas 4 horas assistindo aula de português. Tá. Mas Melhor, Eduardo, pode sair então, filho. Dentro dessas aulas, dentro dessa saída, a gente vai para outra sala ou vai ficar especificamente em uma? Não, vocês têm que cumprir a carga horária do estágio. E para cumprir a carga horária do estágio, vocês já vão fazer aonde que aula que você vai assistir. Então, você vai assistir 50 minutos de aula de português de sexto ano, e depois você vai para o sexto ano B, aí você já vai fazer a programação, porque você tem que fazer 4 horas assistindo aula de língua portuguesa. Tá ok. Tá? Esse planejamento você vai fazer com o supervisor que vai te acompanhar. Vocês vão fazer antes de entrar na sala, tá? Obrigada. Eu acho que a dúvida dela era saber, por exemplo, se pode ficar no sexto, a professora saiu do sexto, foi para o sétimo, aí eu posso acompanhar ela no sétimo ano, no oitavo, entendeu? Pode também. Aí vocês vão ficar livres para fazer esse planejamento, esse cronograma de vocês, entendeu? Era isso mesmo. Se vocês vão seguir aquela professora nessas 4 horas, pode também. Seguir, porque vocês vão fazer de sexta ao nono. Então, porque a ideia não é seguir uma sequência didática. Como que ela deu aula de objeto direto? Não é isso. É você observar a aula dela. E a aula dela pode ser a aula do sexto, a aula do sétimo, a aula do oitavo, a aula do nono. E tá tudo bem, com coisas diferentes. Lembrando que isso vai trazer para o relatório de vocês mais informações. Esse relatório vai ficar maior. Você vai ter que trazer tudo que ela trabalhou e você vai ter que olhar mais plano de aula. Então, lembre que se você for seguir ela no sexto, sétimo, oitavo, nono, hoje, amanhã de novo, depois de novo, vocês vão ter aí as sequências didáticas diferentes, com plano de aula diferente, tudo diferente. Vocês vão ter que observar tudo isso, tá? Certo, aí no caso a gente só analisa o plano de aula dela ou ele precisa estar inserido também lá no nosso relatório? Ele vai ter que estar lá no relatório. A análise dele, você vai trazer também ele em anexo. Anexo ao relatório, você vai colocar o plano de aula. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Aurilene, terminou o Nilcelene? Sim, terminei. Obrigada. De nada. Agora, concluindo aqui, vamos finalizar com a Aurilene. Pode falar, Aurilene. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite para todos os colegas. Como o tempo já está bem curtinho, né, professora? Já estamos praticamente já finalizando a aula. Só para fechar mesmo aqui o nosso tema sobre o planejamento, que, como tudo na vida tem que se planejar, então você não vai entrar dentro de uma sala de aula sem o seu planejamento, né? Então, se você não planejar, você não tiver um norte, não tiver um direcionamento, você vai ficar igual uma barata tonta, perdida dentro da sala de aula com 40 alunos, né? Que nós temos sala de aula no estado com 40 alunos, né? A nossa realidade é essa, né? Então, assim, o nosso planejamento é onde ele vai nos direcionar, ele vai nos orientar para nós podermos ter uma boa aula, para nós podermos administrar o nosso tempo, né? Porque se eu não planejo, eu vou para dentro de uma sala de aula e eu não sei quanto tempo, eu levo uma atividade, aquela atividade não dura nem 10 minutos, aí a turma começa a ficar ociosa e começa todo um descontrole, né? Então, como não é de hoje, né, que eu também estou na educação já tem um bom tempo, então, assim, planejar é importante
e é essencial na vida profissional do professor, tá? Então, era só isso que eu queria complementar para estar ajudando no nosso debate de hoje. Obrigada, boa noite a todos. Ótima observação, Aurilene. E agora eu vou parar a nossa gravação para me despedir de vocês também. Aula muito produtiva, gostei da participação de vocês.